Fala pessoal! O mundo é repleto de acontecimentos ou fenômenos bizarros e de difícil compreensão. Foi pensando nisso que separei os 10 principais fenômenos estranhos que a ciência não pôde explicar. Se você gostou do tema, não deixe de assistir todo o vídeo e não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e tocar no ícone do sino para ficar atualizado aqui no Aventuras e Fatos. Número 1. A floresta torta. Há florestas em quase toda parte do mundo. Os únicos lugares que não existe floresta são os desertos. Mas como as florestas no oeste da Polônia, te garanto que não existe. Isso se dá porque ela é a única floresta com árvores tortas. Isso mesmo, árvores tortas. A floresta de árvores tortas é um bosque de pinheiros de forma estranha, localizado perto do oeste da Polônia. A floresta contém cerca de 400 pinheiros que crescem com uma curva de 90 graus na base de seus troncos. Todas as árvores são dobradas para o norte e cercadas por uma grande floresta de árvores que cresce em linha reta. Cada árvore é bastante curvada na base e depois sobe em linha reta até a copa. Entre as hipóteses estão uma força gravitacional fora do comum, uma cobertura de neve pesada que deformou as plantas enquanto jovem, mas até hoje não existe uma teoria concreta de como as árvores ganharam tal formato. Número 2. O olho do Saara. Em 1965, a missão espacial Gemini 4 ficou 4 dias na órbita da Terra e tinha como objetivo fotografar a superfície do nosso planeta, em busca de padrões circulares que pudessem representar impactos de objetos vindo do espaço. Foi assim que os cientistas descobriram o olho do Saara, uma estrutura circular com 40 km de diâmetro no oeste do deserto, mais precisamente na Mauritânia. Esse alvo, com 5 km de diâmetro, em um trecho desolado no deserto do Saara, na Mauritânia, há muito tempo é um queridinho dos astronautas, que aproveitam a melhor vista dessa maravilha geológica quando em órbita. Também conhecido como estrutura de Richter, esse olho teria sido causado pelo choque de um meteoro. No entanto, a teoria corrente defende que ele é uma combinação de uma sublevação geológica. No entanto, tem gente que acha que a estrutura seria os restos da cidade perdida de Atlântica. E você, o que acha? Número 3. O estranho zumbido que intriga cientistas e enlouquece moradores de uma cidade canadense. Imagine você ter que fugir de tudo que você conhece e ama simplesmente para ter a oportunidade de se afastar de um zumbido. É o que vários moradores da cidade de Henderson, no Canadá, fizeram. Eles relatam que os sons se assemelham a de um caminhão em movimento, a queda de um raio em um lugar distante ou um barulho de alto-falante durante um show de música. Às vezes vem, às vezes vai embora, mas quem a escuta passa a sofrer de dores de cabeça, insônia, náusea, irritação e fadiga, ou em casos mais graves, depressão. Especialistas têm usado equipamento para tentar medir um ruído. Ouça um pequeno trecho do barulho. Moradores ainda relatam que simplesmente perdem a capacidade de aproveitar seu tempo com a família. O ruído é muito penetrante, é muito difícil até mesmo de assistir televisão. Esse é mais um fenômeno que a ciência não consegue revelar. Número 4. O mistério do Triângulo das Bermudas. Imagine que existe no planeta Terra uma região onde diversos aviões, barcos e navios desaparecem e nunca mais foram encontrados. E até hoje ninguém sabe certamente o motivo, dando espaço para diversas explicações extrafísicas ou sobrenaturais. Essa região é conhecida como o Triângulo das Bermudas, ou Polígono das Bermudas.
situada no Oceano Atlântico entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico e Fort Lauderdale. Compreende uma área com mais de 2 milhões de quilômetros em forma de um triângulo imaginário. Embora existam diversos eventos anteriores, os primeiros relatos mais sistemáticos começam a ocorrer entre 1945 e 1950. E os números não são nada precisos. Os incidentes vão de 200 a 1000 nos últimos 500 anos. Estudiosos dizem que em 1973, a Guarda Costeira dos Estados Unidos respondeu a mais de 8.000 pedidos de ajuda na área, e que mais de 50 navios e 20 aviões se perderam na zona durante o século XX. Número 5. Sincronismo dos vagalumes no Parque Nacional da Carolina do Norte, Estados Unidos. Multidões de ecoturistas de todo o mundo se reuniram em 2 florestas Apalaches remotas no Tennessee e na Pensilvânia para ver espetáculo de luz criados por uma espécie rara de vagalumes que pode sincronizar seus flashes. O fenômeno é criado por enxame de vagalumes que são capazes de iluminar no mesmo instante exato, permanecer aceso por 10 segundos, escurecer por cerca de 1 minuto e depois brilhar novamente. Para testemunhar o espetáculo, o Parque Nacional lotou 1.800 vagas de estacionamento, que atraíram mais de 28.000 turistas. Pesquisadores sabem muito pouco sobre o porquê os vagalumes desenvolveram esse comportamento. Número 6. Pedras rolantes no Vale da Morte. No Vale da Morte, na Califórnia, existem forças estranhas em ação. Forças que conseguem empurrar grandes pedras sobre uma superfície plana de um lago seco. Sabe-se que as pedras se movimentam pelo rastro que deixam, mas nunca ninguém as viu movimentar. Nos anos de 1960, geólogos californianos iniciaram um programa de monitorização durante 7 anos e verificaram que algumas pedras se movimentaram cerca de 200 metros durante esse período. A análise ao rastro das rochas revela a velocidade de 1 metro por segundo, e na maioria dos casos, as pedras se movimentavam-se no inverno. A teoria mais credível é que as rochas utilizam mau tempo, mas esta ainda é uma teoria a se provar. Número 7. Cigarras que ressuscitam. Não se trata literalmente de cigarras que ressuscitam da morte, mas que acordam de um sono de 17 anos. Ou seja, as cigarras passam os seus 17 anos de vida enterradas no solo, ao fim dos quais ascendem à superfície e procuram freneticamente um parceiro. Depois de acasalarem e deixarem seus ovos no solo, morrem 2 ou 3 semanas depois. Os cientistas ainda não percebem este fenômeno biológico das cigarras, mas acreditam que os animais tenham adaptado seu relógio biológico para evitar os predadores. Número 8. As grandes bolas da Costa Rica. Na Costa Rica, existem centenas de pedras em forma de bolas gigantes. Contudo, ninguém sabe para que propósito foram construídas pela civilização pré-hispânica. As bolas de pedra foram descobertas no início do século XX, durante o desbravamento de terrenos para a plantação de bananas. As pedras datam entre 600 e 1000 anos depois de Cristo, e algumas chegam a ter 2 metros de diâmetro. Número 9. Linhas de Nazca. Cobrindo cerca de 400 km² de deserto costeiro, as linhas de Nazca são obras de arte de grande tamanho espalhadas pela planície peruana. As linhas assumem forma de animais, plantas geométricas e humanas, sendo visíveis no ar como se de gigantes desenhos se tratassem. Acredita-se que tenham sido construídas pela civilização Nazca há mais de 1000 anos, entre 500 anos antes de Cristo e 500 anos depois de Cristo. Contudo, ninguém sabe o propósito dessas construções. Até 1997, pensava que as figuras faziam parte de um calendário astronômico, mas a teoria foi posta de lado. Número 10. Círculos na Namíbia. O deserto da Namíbia, na África, é frequentemente interrompido por buracos onde nada cresce. Os círculos variam entre 3 a 20 metros de diâmetro e continuam por mais de 1.600 quilômetros. Os cientistas estão fascinados com o fenômeno há décadas, mas não conseguem explicar o que causa os círculos. Eles não podem nem mesmo responder às perguntas mais básicas, como por exemplo,
porque eles são mais ou menos uniformemente espaçados? Porque são sempre circulares? Porque nunca se sobrepõem? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu joinha e não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos.